Senhor presidente, olhe para mim. Eu não vou falar isso para Alexandre de Moraes, porque esse demônio não tem empatia. Esse demônio não tem alma. Esse demônio não tem qualquer tipo de sentimento. Ele é um senador da República e a mãe dele está morrendo do jeito que a minha morreu. Quem não tem simpatia, empatia, sentimento, pelo amor de Deus, presidente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa pelo Senado. Não é favor a ele, não é favor. Ele é senador da República e tem uma mãe morrendo de câncer. Não é fácil. Aqui, quem já perdeu a mãe sabe do que eu estou falando. Ora, se não quer olhar a Constituição, veja a condição humana, psicológica e emocional. Tu é cavalheiro, senhor presidente, para usar o microfone todo dia, até porque sei que Vossa Excelência é uma pessoa que tem empatia, e Vossa Excelência precisa chegar para esse urubu, para esse abutre chamado Alexandre de Moraes, e dizer: olha, você precisa respeitar o Senado. Respeitar o Senado. Você é um ministro e Vossa Excelência respeita ele. Eu também respeito. Quando eu chamo ele de abutre, eu só estou falando a verdade. E Vossa Excelência pode muito bem, constitucionalmente, resolver, porque é um senador da República que sempre esteve do seu lado, que sempre lhe respeitou, e por isso cada um de nós tem tomado essas dores como se fossem nossas. Se fosse comigo e ninguém se manifestasse, certamente eu me sentiria só. Mas é um senador da República, amparado pelo artigo 53 da Constituição. E mais uma vez os senadores colocaram o presidente da casa, Davi Alcolumbre, na parede, cobrando uma atitude contra o ditador da toga. E dessa vez o Magno Malta se emocionou ali, mas ele desabafou, passou até dos limites. O Davi Alcolumbre ficou de queixo caído com aquilo que ele ouviu. Vocês vão ver aqui agora. Colocaram ele na parede. Será que ele agora vai tomar uma atitude? Ou será que ele vai ainda continuar frio, gelado, obedecendo às ordens do ditador? Veja agora o que aconteceu ali no Senado Federal. O clima está muito tenso em Brasília, pessoal. E nós vamos trazer aqui outras novidades, porque eles estão querendo prender o pastor Silas Malafaia, assim como fizeram com Jair Bolsonaro. Preste atenção nessa matéria que temos para trazer agora. Dá um like nesse vídeo. Veja só isso aí e voltamos em seguida. A mãe do senador Marcos Duval está com câncer, num estágio avançado, senhor presidente. E ela é dependente dele no plano de saúde do Senado. Senhor presidente, olhe para mim. Eu não vou falar isso para Alexandre de Moraes, porque esse demônio não tem empatia. Esse demônio não tem alma. Esse demônio não tem qualquer tipo de sentimento. Se nós esquecermos o caso da mãe do Marcos Duval, esquecer o salário a que ele tem direito constitucionalmente, as verbas de gabinete, isso tudo fica fútil, fica fugaz. Mas, senhor presidente, nós temos que falar da Constituição. Senador Cajuru, se fosse o pior indivíduo, o mais agressivo, do partido mais duro contra aquilo que penso, PCdoB, PSOL, seja o que for. A Constituição diz que quando um homem é diplomado, após um pleito eleitoral, e ele então assume e jura a Constituição, ele é protegido por ela. Presidente, olhe para mim. No seu discurso, no seu grande discurso de estadista ali, Vossa Excelência falou em garantir direitos 5 vezes. Aí eu pergunto a Vossa Excelência que é uma pessoa empática, isso ninguém pode negar. Podem falar tudo, menos que Vossa Excelência não é uma pessoa empática. Vossa Excelência é pegajoso, não dá para nem ficar perto de Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa alegre.
Uma pessoa alegre, que passa alegria. Olha, Vossa Excelência não é do meu espectro político, mas todo mundo aqui concorda comigo que Vossa Excelência é essa pessoa. Essa pessoa que tem simpatia, que tem alegria, que cumprimenta todo mundo igual, seja adversário ou não, votando em Vossa Excelência ou não. E eu tenho autoridade, porque eu não votei em Vossa Excelência e não sou amigo de Marcos Duval. Ele votou em Vossa Excelência, acreditando em Vossa Excelência, nas garantias constitucionais. Mas ele é um senador da República e a mãe dele está morrendo do jeito que a minha morreu. Mais uma vez, eu quero apelar ao senhor. Nós temos um colega nosso aqui, senador Marcos Duval. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito grave. É uma violação de direitos humanos e eu quero fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência. Ele está com a imposição de medidas cautelares abusivas, sem denúncia formal, sem condenação, sem nada, senador Lucas Barreto. Tornozeleira eletrônica, retenção de passaporte, bloqueio de redes sociais, apreensão de documentos e bens, bloqueio integral de recursos financeiros e cancelamento de CPF. Senador Cajuru, cancelamento de CPF. Congelamento de contas bancárias, quer mais, senador Exalci? Impedimento de uso de Pix. Se você quiser fazer uma doação para ele, senador Marco Rogério, você não pode fazer uma doação para ele. Ah, doação para quê? Ele está sem salário, senador Jaime Campos. Podia ser eu, podia ser o senhor. Pela ordem, senhor presidente. Sabe o que é que ele está comendo? Mostra aí, senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval tá aqui, presidente. Senadora Daniela, só um minutinho. De nutrição. Eu não terminei a lista, presidente. Ele está com restrição aqui de salários, verbas parlamentares, violação da imunidade parlamentar, impedindo um senador de exercer plenamente o mandato, censura prévia, ele tá sem rede social. Senador Flávio Bolsonaro, ele, um senador como nós, ele está sem poder dar entrevista aqui para a TV Senado. Se chamarem ele para dar entrevista, ele não pode. Então, presidente, é uma situação deplorável, porque ele não pode pedir iFood, ele não pode pedir Uber. Isso é algo surreal, ver uma situação dessa. Então eu lhe peço, presidente, duas coisas. Uma, que o senhor analise o pedido de impeachment do violador que está fazendo isso com o nosso colega, que é o Alexandre de Moraes, que já tem maioria aqui na casa. E segundo, que o senhor coloque todo o Senado, todo o esforço do Senado, para imediatamente acabar com essa caçada implacável, com essa humilhação, que, repito, não é o senador Marcos Duval, o senador veneziano, é a todos nós, é o Senado Federal. Ele foi eleito, assim como eu, como o senhor, como todos aqui. Para encerrar. Senhor presidente, pela ordem. Para encerrar, de verdade. Senhor presidente. Assim como todos os colegas nossos, ele foi eleito pelo voto popular. Ele está no exercício do mandato parlamentar. E o que está acontecendo aqui é uma injustiça. Uma injustiça sem tamanho. E a gente não pode se calar, achar que está tudo normal aqui, que está tudo bem. Eu só faço esse apelo porque só o senhor pode resolver isso, de um jeito ou de outro. Porque a situação do nosso colega é de saúde. Pois é. É de saúde, é da família dele. Ele não pôde ver o pai no Dia dos Pais, ele não pôde ver a filha no Dia dos Pais. O que é isso? Está preso dentro de casa. Por favor, presidente. Pois é, agora nós vamos trazer uma outra matéria, a fala de um outro senador, agora ali de Rondônia. Olha só o que ele vai falar sobre essa parte aí do Silas Malafaia, essa conversa, esse áudio vazado do Silas Malafaia com Jair Bolsonaro. Será que isso tudo é uma teoria da conspiração ou tem algo por trás disso? Veja aí agora a fala do senador e voltamos em seguida.
O Brasil vive o pior momento de sua história democrática. Não somos mais uma democracia plena. Não temos mais instituições saudáveis, fortes, respeitadas. Não há mais segurança jurídica e nem previsibilidade. Não há mais Estado de Direito pleno no Brasil. O que temos hoje é um arranjo de poder capturado por alguns que se colocam acima da lei, distorcendo a Constituição Federal e subjugando as instituições. Repito, o Estado de Direito foi capturado e cabe a nós a responsabilidade de resgatá-lo com coragem, firmeza e fidelidade aos valores que alicerçam a nossa República. Perseguição política travestida de investigação judicial. E agora, perseguição religiosa. Senador Girão, incluíram o pastor Silas Malafaia num inquérito, mais um, que apura obstrução da justiça e tentativa de abolir o Estado democrático de direito. Sério? E o que fez Malafaia? Criticou o ministro do Supremo. Criticou decisões judiciais absurdas. Decisões que colocam na cadeia mulheres, idosos, pessoas em convalescência, pais de família condenados a 14, 17 anos por crimes que não cometeram. E não estou a dizer que não cometeram crimes. Eu estou dizendo que por crimes que não cometeram na extensão penal. Porque vandalismo, destruição de patrimônio aconteceu. Nem todos participaram. E aqui não houve individualização da pena. Condenando a rodo. Agora, onde está o crime aqui do pastor Silas Malafaia? Onde está a obstrução de justiça? Onde está? Na verdade, prenderam Jair Bolsonaro e pensaram que iriam calar a direita no Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. O Brasil ficou mais verde e amarelo ainda. E foi às ruas continuar o grito por liberdade e por democracia. E no dia 7 de setembro, senador Amin, estaremos nas ruas novamente pelo Brasil, pelos brasileiros e pela democracia. Porque não há democracia sem liberdade. Não há democracia sem liberdade. A tentativa de abolir o Estado democrático de direito está no que faz hoje a nossa Suprema Corte. Está destruindo a democracia ao argumento de que está a salvá-la. A democracia não pode ser salva dela mesma. A democracia não pode ser capturada por alguém para dizer que está a salvando. Quem assim o faz perverte os valores democráticos, atrofiam os valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Para derrotar a democracia, usam as narrativas para induzir o povo a crer no erro como acerto, na fraude como mecanismo de correção e o judiciário como meio de radicalização e controle. É o pior cenário, o mais controverso e o que atraiu a atenção internacional com consequências presentes e futuras. E ao invés de contenção, de moderação, de correção de rumos, mais afronta, mais radicalismo e mais crise. E quem é que sofre com tudo isso? E quem é que paga o preço mais alto por tudo isso? Justamente o povo mais pobre do Brasil. Estamos diante de uma crise institucional que se aprofunda a cada dia. E se em outros tempos, senhor presidente,
o judiciário foi o fiel da balança, no sentido de distensionar os conflitos, agora é este que está no centro da crise. O Supremo Tribunal Federal, corte que pela Constituição deveria ser a guardiã da lei e do equilíbrio entre os poderes, lamentavelmente tem assumido contornos de um tribunal de exceção, afastando-se dos limites que lhes foram impostos, conferidos pelo Estado democrático de direito. É cada vez mais evidente, e não podemos ignorar isso, que há uma erosão dos princípios elementares, mais elementares do processo penal, entre eles o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, o princípio do juiz natural, os institutos jurídicos de impedimento e suspeição abandonados a tempo, institutos que asseguram imparcialidade ao julgador. Tudo isso tendo sido colocado de lado. O devido processo legal não é um adorno constitucional, é a espinha dorsal do sistema de justiça. É ele que assegura a cada cidadão, gostemos ou não de suas opiniões ou atitudes, o direito de ser julgado por um juiz imparcial, com observância das regras processuais, com o devido respeito à ampla defesa e o contraditório. Não é isso que vemos. Não é isso que vemos. E o mundo está a observar. O que estamos assistindo no Supremo, no entanto, é a concentração de poderes que deveria nos alarmar a todos. Um ministro instaura o inquérito, e o mesmo investiga, e o mesmo denuncia, e o mesmo julga, e o mesmo prende, e o mesmo se diz também vítima. Tudo no mesmo processo, tudo sob a mesma toga. Onde está o juiz natural? Onde está? Onde está a separação entre acusação e julgamento? Onde está a imparcialidade? A persecução penal, no formato legal, perdeu o sentido? Não tem mais os parâmetros legais a orientar o passo a passo? O devido processo agora se dá no âmbito de grupos de WhatsApp, não mais nos autos do processo? Senhores senadores, a Constituição Federal é clara: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso é o que chamamos de princípio do juiz natural. Mas o que vemos é a supressão dessa garantia com a centralização de feitos em gabinetes previamente escolhidos e a exceção virando regra. E não para por aí. E não para por aí. Processos são abertos de ofício, sem provocação do Ministério Público, o verdadeiro titular da ação penal pública. O Ministério Público Federal está apequenado, fragilizado, enfraquecido. Pessoas são investigadas e punidas sem sequer saber do que estão sendo acusadas. Em ritos de exceção, em que o contraditório é ignorado e a defesa é tolerada. E a defesa é tolerada como mera formalidade. A supressão de instância, senhor presidente, tornou-se regra. Cidadãos são condenados diretamente pelo Supremo, sem possibilidade de recurso a tribunais superiores, sem revisão por órgão colegiado imparcial, em nome de uma suposta urgência, de uma suposta ameaça à democracia. Estão violando garantias democráticas, garantias constitucionais. E a ironia é cruel. Para defender a democracia, suspendem-se seus próprios fundamentos. Para salvar a democracia, não se importam em acabar com ela. E as penas, e me permita, senhor presidente, concluir o raciocínio, é um discurso que faço
diante da gravidade do que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E as penas, o que dizer das penas que estão sendo aplicadas a esses brasileiros? As penas são de uma desproporcionalidade escandalosa, senador Amin. Cidadãos sem antecedentes, por atos simbólicos ou discursos, ou por atirar pedra na vidraça, são condenados a décadas de prisão. Vou ouvir Vossa Excelência, vou só concluir o raciocínio. Mais do que os maiores traficantes, veja, mais do que homicidas, mais do que corruptos que saqueiam os cofres públicos, penas absurdas. Essa seletividade, essa desproporção não tem respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. São punições exemplares, não conforme o direito, mas conforme a conveniência política do momento. O desrespeito aos institutos do impedimento e suspeição é um capítulo à parte nessa crise. Juízes que têm relação direta com os fatos, com as partes, com o objeto da causa, ou que já se manifestaram publicamente, verbalizando, vocalizando, antecipando sentenças, não se importam de voltar e dar sentenças duríssimas. E a gente está assistindo isso a todo tempo e naturalizando, normalizando aquilo que não é normal, aquilo que não é natural. E não pode ser. Eu concluo, senhor presidente. Eu queria dispor de tempo para poder discorrer sobre todos os elementos, sobre todas as violações, sobre todas as agressões. Eu vou voltar a esse discurso, eu vou voltar a esse tema, mas eu não vou hoje aprofundar em razão do tempo. Mas observem quem está julgando e quem mandou prender o ex-Bolsonaro. Só para ficar por aqui. Só para ficar por aqui. Um diz que é vítima de aliados daquele que foi o presidente, que havia um plano de morte. O outro foi o advogado do maior adversário político do presidente da República. Foi advogado dele. O outro foi ministro do atual governo e que bate no peito e diz, com satisfação, ser de um espectro ideológico totalmente distinto dos 5, 3, com absoluto e inquestionável impedimento, sem imparcialidade. É nesse ambiente que Bolsonaro está sendo julgado. Pois é, pessoal, tudo isso que tem acontecido ali em Brasília já foi previsto lá atrás. O Jair Bolsonaro, inclusive, falou sobre isso, sobre o controle que eles querem ter ali em Brasília. E agora, acabaram de aprovar ali de forma monocrática, de forma sorrateira e por trás das cortinas, o que? A PL da censura, o controle das mídias sociais, das redes sociais. Um documento que passou ali na Câmara dos Deputados por aclamação, ou seja, só os líderes do partido que puderam ter voz, não foi a votação ali unânime da Câmara dos Deputados, mas aí a famosa regulamentação das redes sociais agora já está sendo aclamada ali pela Câmara dos Deputados, uma derrota para o povo brasileiro. Pessoal, se tinha um lugar onde a direita tinha voz, era nas redes sociais, e agora, será que vai ficar mais difícil ainda para a direita voltar? Porque o Jair Bolsonaro já está preso, seu filho está nos Estados Unidos, estão perseguindo inclusive o deputado Nicolas Ferreira, querendo tirar o mandato do Nicolas Ferreira. Ou seja, todos os personagens da direita estão sendo perseguidos. E agora, né, as redes sociais também sendo caladas. O que mais precisa acontecer nesse país para o povo brasileiro acordar, ir para as ruas, fazer um movimento, assim como aconteceu na época da Dilma, assim como aconteceu lá atrás também em outras oportunidades? Eu quero que você coloque aqui nos comentários, pessoal, se o povo brasileiro, por quê o povo brasileiro está tão quieto e parado? Será medo
do Moraes, medo de ser preso, ou será que ainda não doeu no bolso, né, na cabeça ali do povo brasileiro? O que que é? É medo ou é acomodação? O que que você acha? Coloque aqui nos comentários e eu quero te convidar também para se inscrever nesse canal para você ver outras matérias como essa, pessoal. É muito importante você se inscrever aqui, totalmente gratuito aqui embaixo, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.